A literatura, eu costumo comparar a leitura como se fosse assim, uma viagem. Cada jornada vai te trazer uma história. Foi o primeiro livro que realmente eu li de cabo a rabo, assim. Eu lembro que eu ia lendo assim, aí quando eu parava de ler, eu olhava assim, o gelo ia sumindo, assim, de tão imersivo que eu ficava, assim. Legal, foi quando eu peguei gosto da leitura, né? Por isso que quando você começa a ver um filme de suspense, você fica vidrado quando o filme é bom, porque o seu cérebro tá pensando, o que eu faria nessa situação? Que se tenha muita gente querendo agradar os outros, né? Muito. Sem perceber que às vezes não tá se agradando, né? O livro eu acho que é uma faceta da pessoa, é um tipo de conhecimento que ele é um conhecimento que você medita, é um conhecimento reflexivo. Olá pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Eu, Vitor Mesquita, tô aqui com meu amigo Fábio Gabriel e no episódio de hoje, o 77, iremos falar dos 5 melhores livros para se ler antes dos 40. Isso mesmo, trouxemos um convidado especial que tem um canal no YouTube dedicado à literatura. Esse é um episódio patrocinado e apresentado pela Fibo, que é uma inteligência artificial que está revolucionando os estudantes que estão entrando para o Enem, assim, para as universidades. É uma plataforma gratuita atualmente. Eles até mandaram uma mensagem para a gente, fala para a galera que por enquanto está gratuito no link do Lamparina Cast. Quem quiser entrar, só entrar na descrição aqui do vídeo, que vai ter o link, onde você que está estudando, ou seu filho que está estudando para o Enem, é uma plataforma que tem o banco de todos os Enems realizados até hoje, onde você consegue fazer simulados, questões, tem mais de 800 videoaulas e na medida que você vai estudando, a inteligência artificial que tem dentro do Fibo vai entender quais são as suas fragilidades. E aí ela vai te dar uma rota, estuda por aqui, aqui, nesses dias que você vai conseguir melhorar as suas notas. Então, assim, ou seja, você vai ter um estudo bem direcionado. Então, para a gente é uma honra estar aqui com essa parceria com a Fibo. Então, antes de começar, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, a gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos para você que está aqui acompanhando a gente. É isso aí, minha gente, estou aqui com um grande amigo Vitor Mesquita, violeiro de primeira, produtor audiovisual também, e hoje um convidado super especial, Frederico Braga, com uma carreira brilhante na companhia de comédia G7. Além do teatro, Frederico se aventurou no mundo digital como youtuber no canal Ler é Verbo, dedicado a livros e escrita, atraindo mais de 40 mil inscritos. Bem-vindo ao Lamparina Podcast, um convidado super especial aí, Frederico. Valeu, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui nesse podcast, o mais humano do Brasil, gostei da logomarca de vocês, achei muito bacana, valeu. Fred, quando a gente começou essa jornada aqui que a gente fala, né, do Lamparina, uma das pessoas que eu sempre pensei em chamar é você. Ah, legal, velho. Mas aquele lance de correria, né, e tal, aí a gente nem vai lembrando dos amigos, né? Sim. A gente já se conhece já tem um tempo, né? Então para mim tá sendo uma oportunidade. E a gente escolheu esse tema, né, os 5 livros para se ler antes dos 40, né, que você sugeriu, né? O lance assim, eu fiz o canal já tem 8 anos, né? E quando eu fiz, eu comecei a fazer com 30 e poucos anos. E o objetivo do canal sempre foi muito claro. Foi assim, eu quero me tornar um escritor e eu acho que um escritor precisa ler. Só que eu não vou ficar lendo aqui sozinho, eu quero compartilhar esse conhecimento dos livros com quem quiser também, né? Então o canal foi muito direcionado para as minhas necessidades individuais ali, do que eu precisava ler naquele momento. E muitas pessoas, é legal perceber que tiveram grupos de pessoas que foram acompanhando o canal, porque também sentiram que estavam junto ali, né? Pessoas acompanhavam mais, participavam, depois se afastavam, depois vinham outras e tal, então foi muito legal isso. E nessa jornada, cara, eu passei desde livros de não ficção, assim, sobre temas variados, como o do Yuval Noah Harari, que é Homo Deus, ou Sapiens, que são livros mais de conhecimentos gerais, digamos assim, até eu perceber que eu precisava de livros de autoajuda mesmo, porque eu fiz teatro, né? Eu fui do Grupo G7 durante 20 anos e eu percebi que algo me incomodava e eu não sabia o que me incomodava. E foi nisso que eu descobri que eu precisava mudar de carreira, eu precisava sair dali, que eu já não era mais tão feliz na criação. E a criação é um ponto muito importante.
E aí, nessa jornada, eu li muitos livros de autoajuda e solucionei esse problema na minha vida. Eu saí do G7. Aí parei de ler livros de autoajuda. Então, não é um canal de livros de autoajuda. Aí eu comecei a ler livros sobre escrita. E o pessoal veio. Mas nessa jornada toda de 8 anos, eu li mais de quase 200 livros ali. E eu fiz um vídeo que era os melhores livros para ler antes dos 30. E eu não tive a oportunidade ainda de fazer os melhores livros para ler antes dos 40, agora que eu já tenho 40. E vai ser um prazer trazer esses 5 livros aqui para a galera do Lamparina. Antes de começar trazendo esses livros, qual a importância da literatura, da leitura para as pessoas que você vê assim? Cara, então, a literatura, eu costumo comparar a leitura como se fosse assim, uma viagem, certo? Se você for viajar daqui para Goiânia, você tem várias formas de fazer isso. Você pode ir de avião, que é rapidinho, 15 minutos. Você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, você pode ir de bicicleta, você pode ir a pé. Cada jornada vai te trazer uma história. Se você for de avião, você vai conhecer pessoas e vai ser daquele jeito, mas vai ser rápido. Se você for a pé, vai ter outra jornada também. E o livro é uma jornada que você vai a pé. Por quê? Porque ele é lento. O livro, você tem que criar as imagens na sua mente. É diferente de ver um filme. Um filme, em 2 horas ali, você mata. O filme, então, é uma viagem de avião numa história. O livro, não. O livro, ele te acompanha, geralmente, por 1 semana, 1 mês, 2 meses. Tem gente que lê livro aí por anos. E toda vez que você chega no livro, você mudou. E a sua leitura mudou também. Então, se você quer apreciar aqueles detalhes da estrada, se você quer se conhecer, se você quer entender o seu contexto nessa jornada, o livro, ele é o tempo certo para fazer isso. Então, eu acho que o livro não vai ser substituído porque tem muitas pessoas que precisam do conhecimento dos livros, mas nessa jornada a pé. O que eu quero dizer? Tem muitos aplicativos hoje em dia que, assim, resumem um livro em 3 minutos para você. Não adianta. Você vai ter um conhecimento racional ali, mas você não vai introjetar aquele conhecimento dos livros, que é você andar a pé, vendo a paisagem, escutando os seus passos, sentindo o seu corpo. Então, o livro é isso. Então, tem momentos na sua vida que você vai precisar desse conhecimento, desse tipo de conhecimento lento que você precisa digerir, precisa entender. E para mim o livro é isso. O livro é essa jornada que, seja de ficção ou não ficção, você vai levando ele durante um período da sua vida e ele acaba fazendo parte da sua vida de alguma forma. A maioria das pessoas tem um livro assim que marcou, tem um livro preferido de cabeceira, ou que já leu várias vezes, ou um livro que, por exemplo, quando eu era criança eu li O Menino do Dedo Verde, que, cara, foi massa pra mim. Nossa. Não, você leu esse livro já? Não, mas minha mãe falava pra eu ler esse livro e eu enrolava e tal. Pois é, então eu li, então fez parte ali da minha infância, sacou? O moleque passava o dedo e nascia planta. Então, eu acho que o livro é esse conhecimento que você precisa ter. Né? Ele trabalha a sua percepção do imaginário, né? Isso, exatamente. Isso é muito bonito, né? Você cria... O livro é um diálogo, né? Ele está dialogando com a sua imaginação. Então, você vai construindo as cenas na sua mente. Então, o mesmo livro que eu leio, que você lê, pode ser completamente diferente, porque você vai imaginar a pessoa de um jeito, de determinado local de um jeito e tal. E assim como uma viagem, por exemplo, é importante você fazer... Um livro também é importante para você fazer. O livro é uma viagem interna que você vai fazer. E uma viagem mesmo é uma viagem externa, é um conhecimento externo. Então, tem momentos, por exemplo, que eu não tô afim de ler. Que o meu conhecimento, ele tá querendo vir de outras pessoas, de outros lugares. É um momento mais explorador, digamos assim, que você busca o significado por fora. Só que eu sou uma pessoa que eu costumo buscar muito significado por dentro. E eu acho que todas as pessoas têm um pouco de tudo, né? Mas tem momentos que é mais aflorado um ou outro. Então o livro, ele te acompanha nisso. Acho que você trouxe parte da minha pergunta. Você tem um lado da arte muito inerente e também tem um lado da comunicação. Como que isso influenciou nas suas escolhas literárias? Demais. Eu acho que assim, a arte é a questão da criação, né? Inclusive, um dos livros que eu trouxe é um livro sobre criação, que é fundamental todo mundo ter sempre essa característica artística aflorada, porque é por meio da arte que você vai comunicar, vai trazer algo novo para esse universo, né? Tipo, você pode trazer de várias formas, mas a arte,
ela tem uma comunicação com o divino muito direta. Então, você tá aqui e você traz algo para esse planeta que não existia aqui. Então, ao fazer uma xícara dessa através de uma ideia, você trouxe algo diferente para cá. E, por exemplo, o Lamparina Cast é uma coisa artística que vocês estão fazendo. E é uma necessidade que vocês têm de se comunicar e de trazer as suas ideias para cá. Então, a arte, para mim, é muito importante. E você comunicar os seus desejos, as suas, né, percepções artísticas é fundamental também. Então, outro livro que eu trouxe aqui é sobre comunicação também. Um livro que eu acho que tinha que ser, principalmente para quem é advogado, principalmente, mas para todo mundo, um livro também que todo mundo tinha que ler. E eu sou formado em Direito e nem sabia que existia esse livro. Mas eu trouxe aqui, que é fundamental para quem quiser não só se comunicar, mas organizar as ideias. Porque antes de você se comunicar, você tem que ter na cabeça o que você quer se comunicar. E um ponto prévio que pouca gente fala é esse ponto de organização de ideias. E você falou do Lamparina, né? Quando a gente começou o Lamparina, eu tenho, você já me conhece, eu toco viola caipira, tenho um trabalho como violeiro, como professor de viola também. E eu tinha uma ideia antes de fazer um podcast de viola. Legal. Só para falar de viola. Só que eu pensei, cara, eu não sou só violeiro, eu sou atleta, eu sou tanto de outras coisas, né? Sou empreendedor, que eu gosto de falar também de empreendedorismo, eu gosto de falar de esporte, eu gosto de falar de família, até de crenças e tal. Não necessariamente estão vinculados com a viola, né? Sim. Aí quando a gente... trocando ideia, eu e o Fábio, a gente é amigo há muito tempo, ele falou, cara, vamos fazer um podcast? Aí vamos. Aí inicialmente a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, é um podcast que fala de esporte, música e empreendedorismo, que era o que a gente faz, né? Ele mais vinculado à parte do esporte e tal, mas ficava um negócio meio assim. Aí um episódio eu falei que o Lamparina Cast é o podcast mais humano do Brasil. Aí pegou. Aí assim, aí a gente, cara, acho que é isso. Legal. E daí a gente tá trazendo, ou seja, a gente queria comunicar, mas nem sabia como comunicar ainda. Agora a gente tá começando, até os roteiros estão mais amarrados, né? Isso foi fazendo, né? E isso o livro eu acho que é uma faceta da pessoa, é um tipo de conhecimento que ele é um conhecimento que você medita, é um conhecimento reflexivo, que você lê e você reflete sobre a sua vida. E isso é fundamental. Então, não é questão de, eu leio o livro e é legal. Não, o livro vai despertar uma reflexão em você. E essa reflexão que é importante, que é o que o livro consegue trazer. Sim. E outras coisas trazem também, mas não como o livro. O filme pode trazer? Pode. Mas um livro é como eu disse, é mais lento, você pega mais detalhes, você realmente faz parte da sua vida, você vai vivendo e lendo, então tem todo esse... A viagem é a mesma, você vai chegar daqui para Goiânia, só que o jeito que você vai fazer é diferente. Você falou desse resumos de livro, né, que o pessoal... É um ponto de vista da pessoa que leu e fez aquele resumo, Também. Então, acho que é isso. É outra experiência, né? Você pegar, ler. Às vezes a gente vai ler as mesmas palavras, só que você vai ter uma percepção e eu vou ter outra, né? Você falou uma coisa interessante, né? Eu aqui, nos meus cachola aqui, trabalhando, né? E que interessante, né? O livro, quando você pega, você acaba sendo o diretor, né? Isso. O diretor, porque você pode criar a cena que você... aquela pessoa desse jeito, daquele jeito, aquele cenário daquele jeito ou daquele jeito. A percepção que cada um tem é uma coisa extraordinária, né? Porque quando você vê um filme especificamente, na película, você acaba... É aquilo ali. Isso. Né? Você tem uma percepção de compreensão de uma coisa ou outra, mas o livro te dá mais essa diversificação, vamos dizer assim, da sua imaginação fica mais... Sim, sim, porque você vai jogar elementos que você conhece. Então, assim, livro de ficção é descrição. Então, quanto melhor o autor descreve para você o que está acontecendo, melhor é o autor. Sim. Só que você vai preencher essa descrição com o que você conhece. Então, se eu falo para você de determinada pessoa que tem um cabelo ruivo, que ela é desse jeito, que ela tem uma roupa vermelha, que ela não sei o que, de tal jeito, você vai preenchendo com a sua vivência de vida. Então, assim, isso que é a diferença do livro, né? E autores excelentes, como Machado de Assis, por exemplo, eles conseguem fazer um livro que você não sabe até hoje se a Capitu traiu ou não traiu. Pra gente, tem pessoas que acham que traiu, tem pessoas que acham que não. Porque tem detalhes ali que para algumas pessoas dizem alguma coisa, outros dizem outra. Então, assim, eu gosto muito dos livros de ler, porque um dia eu quero escrever um livro.
Só que é um trabalho... Inclusive, eu fenomenal. tô lendo um livro que nós recebemos aqui, um episódio Uhum. que já foi ao ar, do Rui Fabiano, falando da Legal. espiritualidade de Machado de Assis. Ah, que legal. É interessante, que legal, né? Que legal, que legal. E você vê a percepção da Exato, leitura. Né? É que ele trouxe ali, porque diz que Machado de Assis era ateu, né? Uhum. Então, aí ele, dentro do que ele leu de Machado de Assis, ele falou, cara, na verdade eu acredito que ele acreditava sim, em Entendi. Deus. Então, aí ele vai trazendo alguns elementos A que eu achei... espiritualidade dele ali. Legal. Exatamente. Como que você relaciona a literatura com, digamos assim, a arte e a comunicação que você pratica? Então, como eu disse, eu acho que eu dei um prazo, quando eu criei o canal, há 8 anos atrás, eu me dei um prazo que eu ia me tornar escritor em 10 anos. Falei assim, daqui a 10 anos eu vou me tornar escritor. E o pessoal acha demais, fala assim, nossa, 10 anos é muito tempo. Não é. Se eu perguntar pro Vitor aqui, Vitor, pra eu pegar uma viola e tocar, tipo assim, pô, eu quero tocar qualquer música, quantos anos eu vou ter que praticar, cara? Cara, depende da música, né? Não, qualquer música que eu quiser tocar, pegar uma viola do zero e começar a tocar. Cara, uns 5 anos a pessoa ter dedicação. Né? É isso que eu tô falando. Essas coisas, essas práticas artísticas, elas levam tempo. Então, quando eu falo que eu quero me tornar um escritor em 10 anos, eu já tenho 8 anos e eu ainda não sou um escritor de livros, né? Pelo menos. E eu acho que nem em 10 anos eu vou conseguir escrever um livro. Então, o importante nessas práticas de escrita é a prática da comunicação. Sim. Então, para mim, a técnica, por exemplo, a técnica da viola tem algumas. A técnica da escrita é a própria comunicação. Então, eu tenho que beber na fonte da comunicação, e aí por isso que eu comecei a ler. Eu falei assim, cara, de onde é que vem essa estruturação da história? Né? Porque o ser humano, ele... Há muito tempo atrás, naquele livro do Yuval Noah Harari, ele fala assim, que o maior grupo de seres humanos que a gente consegue ter são 150 pessoas. O maior. Depois de 150 pessoas, você já não consegue mais ter um grupo coeso. Esse grupo já tem que se dividir em outros grupos. O máximo, 150 pessoas. E o que mantém essas 150 pessoas unidas, o que é? Fofoca. Fofoca. Fofoca, velho. Por quê? Porque a fofoca é uma história que todos conhecem. Então, se eu te contar uma fofoca e você não sabe quem é a pessoa da fofoca, não tem a menor graça. Agora, quando você sabe quem é a pessoa da fofoca, pô, você fica super interessado. Ser humano, né? Ser humano. Então, assim, o que mantém um ser humano coeso e unido é uma história. Até hoje. Então, assim, o dinheiro que você carrega é uma história. Sim. A Bíblia que você lê é uma história. Tudo o que é transmitido entre seres humanos é história. Então, a arte de contar histórias, ela vem junto com o ser humano. Está no nosso DNA. Então, tanto que um dos gatilhos mentais, que esse nem é o nome correto, mas um dos gatilhos mentais é a história. Você contar a história do herói, a jornada do herói, você contar a sua história. Se eu chegar aqui e começar a contar a história de alguém que emocione e vá para outros lugares, por quê? Porque o ser humano, ele adora história. Você conta para suas crianças histórias. As crianças adoram história, porque é uma forma de navegação social. Então, a história é um cenário que você não viveu, que você talvez não viva, mas você fica interessado nela porque o que eu faria naquela situação? É isso que você pergunta. Então, quando você vê um filme, cara, o que eu faria nessa situação? É isso que você está pensando. Uma reflexão. Por isso que quando você começa a ver um filme de suspense, você fica vidrada quando o filme é bom, porque o seu cérebro está pensando, o que eu faria nessa situação? E vê o que o cara faz, entendeu? Então, a história é o que mantém um grupo social unido. E a base da história, eu falei, tá, de onde é que... Quem começou a estruturar isso? Né? Quem foi o primeiro ser humano que falou, cara, vou estruturar isso aqui? E a gente teve um marco, que foi a retórica com Aristóteles, no ano de 300 a.C., que ele estruturou uma comunicação de persuasão. Eu falei, pô, legal, então aqui já temos um marco. Tá, mas tem mais coisa para trás, porque a contação de história vem antes. Aí tem o storytelling. Só que aí não tem uma estruturação. Tem técnicas de comunicação de pessoas que estudaram todas as histórias árabes, medievais, todas as histórias. E aí foi o Campbell que fez O Herói de Mil Faces, que ele falou, cara, as histórias mudam, mas a estrutura é a mesma.
Então, isso é uma técnica de comunicação. E o que vem antes ainda disso? Os mitos, que são as mitologias e tal, que são histórias com base em arquétipos, digamos assim, com coisas que todos conhecem, que trazem problemas humanos entre pai e filho, irmão e irmão, o cara e a natureza, ciúmes, guerra e tal. Então, essa é uma linha de comunicação que eu estudo hoje em dia para escrever, que são mitos, storytelling e retórica. E essa é uma técnica de comunicação super interessante para quem deseja entender um pouco mais sobre como contar história legal. Fred, você estava no início da nossa conversa, nós iniciamos falando dos 5 livros que se deve ler, né? Até chegar aos 40 anos. Eu já passei, então tem que ler esses livros. Tô passando, né? Vamos dizer, 40, vai até os 49. Vai até os 49, segundo tempo ali. Então, excelente. Ainda dá tem tempo. alguns anos aí. Então, elenca pra gente esses livros e vamos lá. trabalhar um pouquinho. Tá. O que quer dizer cada livro desse, o que representa. Beleza. Então, o primeiro livro que eu trago, que é o livro que eu falei do direito lá, é o Retórica, de Aristóteles. Então, Aristóteles escreveu esse livro Retórica, que ele não é um livro tão difícil quanto os outros livros do Aristóteles, porque o Aristóteles ele tinha 2 tipos de conhecimento. O conhecimento esotérico, que ele escreve com S, que é um conhecimento para dentro, que era o conhecimento para dentro da escola, e esse conhecimento que a gente tem acesso a alguns, ele é muito difícil de ser entendido, e o conhecimento esotérico, escrito com X, que é o conhecimento que ele dava para fora da escola, que ele ia ali na praça do liceu e tal, e falava para quem quisesse ouvir. E a retórica é um conhecimento para fora, então ele não é tão difícil de ser entendido, qualquer pessoa assim, com um pouco mais de atenção consegue entender. E qual que é o lance da retórica? A retórica é a arte da comunicação persuasiva. Então você imagina, esse tipo de conhecimento, aqui no Brasil, a gente não tem acesso, o que é um problema. Só que no hemisfério norte o pessoal tem acesso. Por quê? Porque lá eles estudam um autor de nacional, digamos assim, que é o Shakespeare. Sim. Coisa que no Brasil a gente não estuda, só por tradução e muito pouco. Shakespeare eles estudam no ensino médio. Então a minha sobrinha que mora lá, nasceu lá, ela tem 15 anos. Quando eu tava falando com a minha irmã, ela falou assim, não, vocês estão falando de Shakespeare? Eu falei assim, não, a gente tá falando de retórica. Porque o Shakespeare naquela peça, ele pega todas as peças que aparece tribunal, ele usa a estrutura da retórica, porque a retórica foi muito usada nesse contexto judicial. E no Brasil a gente não estuda, cara. Então a gente tem uma desvantagem muito grande que os nossos adolescentes não estudam como você convencer alguém, como você persuadir alguém. Só que, persuadir pra quê? Pra fazer coisa que ela não quer? Não. Pra você colocar o seu ponto de vista pra pessoa ver. Então, a persuasão nada mais é do que eu mostro o meu ponto de vista pra você, a minha verdade. Eu mostro a minha verdade pra você e tento convencer você a agir em favor da minha verdade. Isso que é a persuasão. E a retórica, antigamente, ela era dividida de oratória. A retórica é a parte de estruturação e a oratória, para os gregos, é a parte de fala. Aí vieram os romanos e chamaram a retórica de oratória e tudo virou uma coisa só. Mas para os gregos era dividido, retórica e oratória. E a retórica de Aristóteles, esse livro, é muito mais um livro para você estruturar o seu pensamento em torno da sua verdade. Então, se você vai vender um produto digital, se você vai anunciar o Lamparina Cast, se você vai convencer a sua mulher de ir pro cinema, se você quer convencer o seu amigo de ir num restaurante, jogar bola, tudo isso é convencimento. E aí a gente não tem essa ferramenta, a gente faz aqui, as pessoas que vendem e vendem bem, elas fazem pelo hábito e porque é humano vender. Mas existe uma forma estruturada muito legal de se fazer isso, que é pela retórica. Através desse livro. Inclusive a pessoa também, ela perceber se ela não está sendo, como é que fala a palavra? Ludibriada, manipulada. Exatamente. Né? Que a partir do momento que você entende, aí você vai entender, isso aqui é o quê? Né? É uma reflexão, né? É uma reflexão. Quando te dá a oportunidade para você fazer uma análise daquilo. E aí, com base na retórica, lá no canal, surgiu uma ideia, porque assim, eu fui lendo esse livro e fui colocando uns post-it na parede. Sim.
Eu tenho até foto disso. Aí ficou um monte de post-it. E esses post-its representavam a estrutura da retórica, porque ela é visual. Sim. Só que é difícil, às vezes, você ver algo que você está lendo. Tem muita gente que não tem essa habilidade de conseguir pegar um texto e abstrair a parte estrutural na visualização. E aí eu fiz umas cartas, que eu chamo de maestro, que você pega e abre nessa mesa e você vê a estrutura da retórica. E aí, quando a estrutura da retórica está aberta, você sabe exatamente onde você coloca os seus argumentos e os seus pontos. Então, você, por exemplo, é o que eu falo, a gente começa pelo ponto principal. O ponto principal é qual que é a sua afirmação. Então, por exemplo, você vai falar que o Lamparina Cast é legal. Então, qual que é a afirmação em uma frase que você vai fazer que o Lamparina Cast é legal? O que você vai falar para as pessoas? O Lamparina Cast é o podcast mais humano do Brasil. Beleza, é uma afirmação, é o ponto principal. Agora, o que suporta isso? Porque sempre que você faz uma afirmação, as pessoas perguntam, tá, por quê? Por que é o mais humano do Brasil? Aí você tem que suportar a sua afirmação. Depois que você faz isso, podem surgir algumas objeções que são perguntas. Tá, mas e isso aqui? E aquilo ali? Aí você já elenca também. Então, em torno disso, você começa a girar os outros elementos da retórica. Que não é difícil, cara. Só que você tem que entender essa estruturação. Então, esse livro é fundamental para quem está aí, até bem antes dos 40, pode ler. Antes dos 20 aí, já pode ler. Porque se no início da faculdade, se a gente tivesse lido esse livro, cara, teria sido diferente. Eu não li esse livro. Nem eu. E o podcast mais humano, porque cada um tem a sua essência de ser humano, e aqui o que a gente abstrai é a essência de cada um, além das, vamos dizer, das qualidades profissionais de cada um. Ó, já suportou já Não a é? afirmação. Gostei, Tá olha vendo? só que É, moral. E se a exatamente. pessoa não tiver essência? Já começa. É uma objeção. E aí você pode endereçar. Aí se você precisar de outro ponto principal, você faz um gancho e faz um segundo ponto principal. Excelente. Mas cada ponto principal é só uma afirmação. Agora, se você tem que abrir uma janela para explicar esse ponto principal, aí você faz isso na exposição que vem antes. Então, antes você já dá um pano de fundo para a pessoa entender. Por exemplo, se você fala assim, pessoal, eu sou faixa preta em jiu-jitsu. Beleza, você está expondo sua vida aqui. Sim. Lá no ponto principal, você fala assim, na minha opinião técnica, esse movimento que ele fez está errado. Ninguém vai perguntar quem é você para falar isso, porque o pano de fundo já foi dado. Você é Entendi. faixa preta. Entendido. Você pode falar isso. Entendi. Você entendeu? Então, porque senão você vai estar lá na sua argumentação e vai falar assim, na minha opinião técnica, não falei, mas eu sou faixa preta em jiu-jitsu. Aí você abriu uma janela no momento que não era para abrir, porque ali é a força da sua argumentação. Então, você não pode abrir janela ali. Então, a retórica, ela estrutura coisas, cara, muito interessantes para a comunicação de convencimento. Fred, talvez esteja alguém assistindo aqui, ouvindo a gente, pensando, tá, mas ele tá falando da retórica e tal, mas hoje em dia tem inteligência artificial que eu posso pegar, pedir pro chat GPT e falar, cara, eu quero fazer um texto de convencimento que usa a estratégia da retórica, por exemplo. Sim, sim. Como é que você vê hoje em dia isso, né? Porque eu acho que isso tá mudando muito essa parte, né? Então, eu acho que o chat GPT é uma ferramenta genial. Eu acho assim, eu que sou escritor, sempre teve ferramenta para todos os artistas, né? Você da música. Porque tem o autotune, porque tem o programa de música que eu posso arrastar para cá, arrastar para lá. Porque esse aqui ficou ruim, eu vou tocar de novo e vou fazer uma faixa, vou cortar e tal. Massa. A galera da foto, tira uma foto ruim, vou lá, edito, fica bonitão. Galera do vídeo, né? Aí surgiu a inteligência a galera que escreve. Cara, isso é muito bom. Eu não tinha pensado nesse ferramenta. É uma ferramenta, cara. Só que assim, o Lightroom, né, que é uma ferramenta de edição de foto. Se você clicar em automático em tudo, pode ficar bom? Pode. Pode ficar ruim? Pode. Não quer dizer que você vai utilizar Isso. a inteligência artificial do chat GPT. Isso. Se vai ficar bom ou não, depende de Exato. cada um, o que cada um lá quer receber. Exato. A percepção de cada um. Até quando a gente estava estudando isso, uma forma de você alimentar o chat GPT para você ter uma solução, vamos dizer assim, um resultado mais eficiente, você tem que saber alimentar. Exato. Exatamente. Então, assim, o chat GPT, ele é contextual, ele funciona por contexto. Então, não adianta você chegar e perguntar. Você tem que começar a contextualizar um monte de coisa que você quer. Uma das coisas que você pode contextualizar é a retórica. Só que se você não souber, o resultado que sai daquilo pode ser o que você não deseja. Sim. Assim como um programa de música. Então, assim, primeiro, o que é mais importante numa edição musical? Primeira coisa, velho. O que é o mais importante, velho? Na edição musical? Cara, é você equilibrar os... Antes disso, velho, o que é mais importante?
não é ter alguém que toque bem, não é uma captação boa da fonte primária da parada. Ah, Fonte sim, com primária. certeza. Então, assim, se você tem um violão que foi captado de um jeito ruim, Você você já começa ruim. É. Então, assim, eu acho que o ChatGPT, ele funciona muito para quem está sentado ali na frente já ser uma fonte primária boa. Então, o ChatGPT vai ser mais poderoso se você conhecer mais, se você tiver mais conhecimento. Então, por exemplo, eu já coloquei o Maestro lá no ChatGPT. Só que eu tenho que contextualizar tantas coisas para ele, mas funciona. Então, por exemplo, com a retórica, quando você coloca as cartas na mesa, o que dá para fazer? Uma engenharia reversa. Então, se eu sei a retórica, eu pego uma propaganda de alguém, do digital, do digital, por exemplo, coloco essa propaganda, o texto dele na retórica e eu consigo quebrar o que é o início, o que é meio, o que é final e tal. Quebro tudo ali. E aí eu sei que ferramentas de persuasão ele usou. Aí eu posso pegar o template do cara e fazer algo com as minhas palavras parecido, entendeu? Só que se você não sabe o resultado que você quer ter, pode ser que dê muito ruim também. Fred, o nosso segundo livro. Vamos lá. Fiz até a listinha aqui. Tá, tem outro livro, cara, que eu achei muito interessante, que eu acho que deu um upgrade, assim, nessa minha transição de carreira. Porque para uma transição de carreira, você precisa não só ter coragem, você precisa primeiro saber qual que é o seu medo, o que é muito difícil, de você admitir para você que você tem um medo e que medo é esse. E você precisa ter depois a coragem de enfrentar o seu medo, né? Isso tem muito na luta, né? Então, assim, não é questão de você ser corajoso, é questão de você entender o seu ponto fraco, sua deficiência, trabalhar em cima e não ter... E aí ter coragem de superar aquela deficiência. E geralmente onde tá o medo, tá o ouro. Sim. É o que eu falo. Se você tá com medo de alguma coisa, vai pra lá, velho. Porque lá é que tá seu ponto de evolução. Você sai da sua zona de conforto. Interessante. Você entendeu? Então você tem medo, ótimo, vai lá. E brinca e chega perto e tenta superar esse medo. Porque é lá que tá a sua evolução. Senão você não evolui. E aí tem um livro que chama Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Esse livro, ele traz algo que ele chama de epigenética. Que metade das pessoas acham que um cara é um charlatão, a outra metade acha que o cara tem a ver. Mas nenhuma das duas, tanto que acha que ele é charlatão como que tem a ver, tinha um embasamento científico. Mas agora já tem. Agora tem um outro livro que esse não é recomendado a ler, mas só porque deu embasamento à biologia da crença, que é O Segredo Está nos Telômeros, de uma ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina. O que esse Biologia da Crença fala? Que não são só os seus genes que te definem, mas os seus pensamentos. Por quê? Porque os seus pensamentos, eles influenciam na sua constituição corporal. E os genes trabalham com o que eles têm disponível. Então, por exemplo, os genes é como se fosse um projeto de construção desse escritório aqui, certo? Então, nós três chegamos aqui, nós somos pedreiros, somos os genes, abrimos o projeto aqui. Ah, beleza, tem que fazer um chão. Tá aqui no projeto, tem que fazer um chão. A gente olha para o lado, que material tem aí para fazer chão? Ah, tem aquele porcelanato ali. Então, vai porcelanato. Pô, não tem porcelanato. Vai o quê, então? Vai cimento queimado. Ah, não tem cimento queimado. Então, vai terra batida. Mas vai ter que ter chão. Ah, vamos subir essa parede aqui. O que tem aí? Ah, tem tijolo. Não tem tijolo, tem adobe. Ah, tem barro. Então, vamos. Então, os genes, eles trabalham imersos em um corpo. E eles precisam desse substrato para eles poderem criar o seu organismo. E o seu pensamento influencia no seu substrato. Se você está muito nervoso, muito estressado, você libera mais cortisol. Você fica mais... O seu sangue fica mais ácido. Tem vários elementos que você não está mais disponível porque eles estão sendo usados em outro lugar. E os seus genes não conseguem constituir um corpo legal. Não conseguem trabalhar de uma forma legal. E isso entra numa espiral. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que a mente é uma ferramenta. É uma ferramenta de organização. Então, se eu falo para você assim, Vitor, que dia que é amanhã? Aí a sua mente saiu daqui, foi buscar essa informação e trouxe de volta. Tá, ela saiu daqui e o que ficou no controle? O que está controlando o seu corpo, velho?
A mente. Não, a mente não. Se ela saiu daqui e foi buscar informação... saiu do presente, né? Sim, ela foi buscar uma informação de que dia que é amanhã. Qual dia? Que dia que é amanhã, cara? Sexta-feira. E dia do mês. Vixe. Quem controlou teu corpo agora, quando você deu essa passeada aqui, velho? O seu subconsciente. Então, o subconsciente, cara, ele é o motorista do seu corpo 90% das vezes, porque a sua mente, ela não tá programada para coordenar seu corpo, nem as suas ações, nem a sua vida. Ela tá coordenada para resolver problema. E aí, se você tem frases ruins no seu subconsciente, se você tem pensamentos ruins, quando você não tá pensando coisas boas, os seus pensamentos do subconsciente, eles vão agir nas suas ações. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, pô, não consigo ganhar dinheiro. Eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Mas, às vezes, tem um pensamento no subconsciente que, em determinada escolha que ele tem que ter na vida, ele toma uma escolha ruim, velho. Porque tem um pensamento lá dentro assim, que algumas pessoas chamam de crenças limitantes, que são crenças autorrealizáveis. Por quê? Porque quando chega em determinado momento da sua vida, você vai realizar do jeito que o seu subconsciente está pensando. Então, como é que você faz, por exemplo, para ficar rico se você não consegue ficar rico? Porque às vezes, na infância, sua mãe falava assim, não peguem dinheiro não, que o dinheiro é sujo. E aí, como criança, você associa sujeira a uma coisa ruim. E se o dinheiro é sujo, dinheiro é uma coisa ruim. Então, cara, são coisas assim bizarras que a gente vê, que a pessoa vai associando, e aí na hora de ganhar dinheiro, ela não quer, ela quer conscientemente, mas inconscientemente ela não quer. Isso é só um exemplo. Às vezes a pessoa não consegue ter uma família, às vezes não consegue ter um parceiro, às vezes não consegue ser calmo, ser tranquilo, em determinadas situações estoura. Tudo isso são pensamentos do subconsciente. E aí o Bruce Lipton, ele falou o seguinte, tem como mudar esses pensamentos? Tem como você mudar isso? Tem duas formas de mudar isso. Uma forma é uma forma bruta, que você repetir uma frase afirmativa o tempo todo. Você colar no computador, colocar no espelho, tipo assim, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Demora, porque o seu consciente pensa, só que não chega, não atravessa. Até você criar isso, um hábito é muito grande. Agora, tem um momento em que você está quase dormindo, que é quando o seu cérebro está com as ondas teta, que você diminui a frequência cerebral, que esse guarda do subconsciente, ele não está ativo. E aí você consegue jogar frases lá dentro, frases afirmativas. Então, o que eu fiz até no canal, que é gratuito para a galera, você coloca um fone de ouvido quando você acaba de acordar ou um pouquinho antes de dormir e você escuta um áudio que ele fica vibrando em ondas teta para você não sair desse estado com um monte de frase afirmativa. Um monte de frase afirmativa para várias áreas da sua vida. E aí você vai fazendo isso e aí ele diz que em 21 dias ou até 30 dias você começa a agir diferente. E não é uma luz que liga, tipo, não é um clique, mudei. Cara, de repente as coisas começam a não fazer mais sentido, coisas que faziam sentido e isso que eu falei da transição de carreira, porque eu tinha muito medo de, pô, e agora? Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou conseguir ter emprego? Sei lá, pensamentos loucos assim. E aí você vai fazendo isso, cara, daqui a pouco isso não importa mais, porque você sabe que você vai conseguir. E as frases afirmativas são assim, tipo assim, eu sou livre, eu sou capaz, eu vou conseguir, sabe? Tipo, aí, dependendo da pessoa, você pode até escrever as suas frases para aquilo que você precisa, que é aquilo que eu disse, você tem que reconhecer o seu problema. E para mim funcionou, assim, foi uma parada que funcionou. E o que a menina que ganhou o Nobel fala é que ela conseguiu pela primeira vez medir o seu pensamento e o que ela chama de telômero. Telômero é uma estrutura que fica no final do DNA, como se fosse o cadarço, aquela partezinha dura do cadarço. Uhum. Ele protege o seu DNA de abrir, né? E aí, ela falou que quando você tem pensamentos ruins ou começa a pensar um monte de coisa ruim, o telômero diminui. E toda vez que ele diminui, ele pode acabar e aquela sua fita de DNA acaba, aquela sua célula acaba. E quando você é uma pessoa tranquila, tem pensamentos bons, seu telômero aumenta. Por isso que ela fala que o segredo está nos telômeros. Então, pela primeira vez na história, conseguiram medir o pensamento e algo objetivo dentro do corpo humano. Coisa que por isso que eu falava que o Bruce Lipton, as pessoas já achavam que ele era charlatão, porque não tinha uma pesquisa científica que confirmasse como o pensamento influencia no corpo humano. Vibração, né?
Também. É uma vibração, né? É. O pensamento é uma O vibração. pensamento então, é uma vibração. Interessantíssimo isso, hein? Então esse livro é muito legal para quem precisa quebrar de uma vez por todas essas crenças, essas paradas que não deixam a pessoa ser feliz do jeito que ela quer ser feliz, né? Então, esse livro Eu já tive algumas experiências. Tem uma vez que eu e minha esposa, a gente queria fazer uma viagem de férias e tal. A gente tava passando um momento na vida, assim, específico. Aí eu falei, cara, vamos viajar e vamos ter o recurso, vamos ter tudo que a gente precisa viajar. E eu ficava repetindo isso na minha cabeça. Vai dar tudo certo, a gente vai ter o recurso. Sei lá, na época acho que eu pensei, acho que deve ter vamos precisar de uns 10 mil reais só pra fazer essa viagem, né? E ficava ali. Quero Cara, ganhar na cena, quero ganhar aí, na cena. tipo, a gente ia viajar amanhã. Aí hoje, agora, são 2 horas da tarde e não tinha os 10 mil reais. E eu falei, caraca, já era e tal. Pensei, falei, não, tem que continuar firme. O dinheiro chegou 10 da noite, assim, de repente. Então, assim, eu acredito muito nisso, assim, da frequência que a gente emana, sabe? De pensamento. O que eu tô pensando, né? Que essa consistência, acho que traz coisas, tudo que a gente quer na vida, na verdade, né? Eu nem trouxe essa parte que é até um pouco mais mística, sacou? Mas eu tô nessa linha aí também. E, só que, por exemplo, como é que o Bruce falaria disso? É que as atitudes que você tomou pensando nisso levaram a esse resultado. Às vezes inconscientes, do subconsciente, né? Exatamente. Não inconscientes, do subconsciente. Mas é muito legal, eu acho que assim, fica recomendado para todo mundo aí. Bem, o terceiro livro aqui, cara, que eu trouxe, chama A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar são 2 japoneses que escreveram, mas é do pensamento do Adler. O Adler, ele foi um psicólogo não tão conhecido, mas foi da mesma época do Freud e do Jung. Inclusive, o Freud foi professor dele. E ele foi amigo do Jung também. Então, o Jung lá, que é mais conhecido por causa dos sonhos, dos arquétipos e tal, e o Freud é o mais conhecido de todos. Só que o Adler, a gente não estuda tanto, né? Assim, talvez a galera que faz psicologia estude, mas a gente mesmo não estuda. E é sensacional o pensamento do cara, que é uma psicologia individual que ele traz, que é tipo... tem um pouco do estoicismo de assim, cara, só se preocupe naquilo que está sob seu controle. Então, o que não está sob seu controle, não se preocupa. É como os estoicos falam, tipo assim, se vai chover ou não, não depende de você. Então, vai ficar preocupando por causa disso, não tem pra quê. Só que a coragem de não agradar traz muita questão de você ser quem você é, ser autêntico, não se importar tanto com a opinião dos outros. E ele já chega no livro assim com o pé na porta, falando que trauma não existe. Por isso que ele brigou com o Freud, que ele brigou com Jung. Porque o Freud é totalmente do trauma. Ele falou, cara, trauma não existe. Não existe. Isso é uma história que você conta pra você mesmo. Onde é que ele existe? Onde que ele existe? Numa história, numa memória. Mas não existe. Então, se você reconta a sua história, essa história de uma outra forma pra você, ele deixa de existir. Então, assim, ele é muito diferente do que a gente tá acostumado. E eu vejo muito isso. As pessoas têm muito, ainda mais com a rede social, assim, que todo mundo só posta coisa linda e maravilhosa. E a realidade, onde é que tá? Então, a coragem de não agradar tá nisso. Tipo assim, cara, eu sou desse jeito, eu sou assim. Não pra você ser um babaca arrogante, não é isso que ele fala. Inclusive, uma das coisas da psicologia dele é você fazer o máximo possível fraterno para a comunidade. Tipo, o que você puder fazer para deixar o lugar melhor do que ele estava antes, que você tem condição, você faz. Então, você vai pegar lixo e jogar na rua. Você vai colocar no saco de lixo, vai passar a galera do caminhão. Então, você vai fazer o máximo que você puder para a comunidade dentro das suas possibilidades ali. E é um livro fininho e é de um jeito de ler que é o professor e aluno perguntando. Então, fica sempre um professor e um aluno. São 2 psicólogos japoneses. Sensacional. Esse livro é fantástico. Esse livro eu recomendo todo mundo ler. Coragem. A Coragem de Não Agradar. Meu pai tem uma personalidade muito forte, assim, né? Aí eu já vi algumas vezes, ele falou assim, cara, eu não vim agradar aqui ninguém. Ele é adleriano. Tipo, ele não tá nem aí. Ele vai lá e fala o que ele pensa, claro, com respeito, né? Eu acho que claro. Essa parte é importante, Exato. Né? Mas é isso. E tem que se conhecer também, né? Sim, exato. Hoje em dia, o que se tem é muita gente querendo agradar os outros, né? Muito. Sem perceber que, às vezes, não tá se agradando, né? E hoje eu chamo de vaselinas, né? Então, vamos dizer assim, o cara que escorrega fácil. Não, você é meu amigo, você é assim. Então, às vezes não tem
vamos dizer, a coragem de não colocar a sua sinceridade, colocar o jeito que se pensa, a sua compreensão. A linha tênue da pessoa entender isso e falar assim, então agora eu só vou fazer o que eu quero. Sacou? Às vezes também não é tão fácil, né? Não é fácil. Você fazer o que se quer, porque a gente trabalha, a gente vive numa sociedade, então a sociedade é repleta de... Não, mas ele fala pra você não sair da sociedade, em momento algum. Ele fala só pra você trabalhar suas vontades dentro dos limites, tanto sociais quanto os seus limites. Você entendeu? Perfeito. Não é tipo assim, Entendi. porque eu gosto de cometer crime, vou cometer crime. Entendi. Mas é uma forma de você... de autoconhecimento muito grande, assim. De você parar de se vitimizar demais. De vitimizar hoje em tipo dia. assim, eu não faço isso porque fulano... Tipo, aí ele tem até um exemplo no livro que é assim, que a menina, ela fala assim, uma paciente dele, eu gosto de um cara, de um menino, só que eu não chego pra falar com ele porque eu fico vermelha. Mas, na verdade, ela fica vermelha em autodefesa pra poder justificar que não quer falar com ele, se vitimizando. Entendi. Falando que, é porque eu fico vermelha. Não é Interessante. isso, você entendeu? Então, eu acho que é isso. Cara, para de se vitimizar. A culpa é sua, brother. A culpa é sua. As pessoas, elas gostam de liberdade, mas elas não gostam do que a liberdade necessita, que é responsabilidade. Então, assim, cara, você quer ser livre? Beleza, mas é problema teu. Porque eu quero viajar pra Austrália e tal. Beleza, velho. Mas o problema é todo teu. A responsabilidade é toda sua. Mas é porque eu fui lá e me passei mal. Você falou pra eu não ir e agora por isso que deu errado. Não, peraí. Não falei pra você não ir, né? Cara, se você quer liberdade, assuma a responsabilidade da sua vida, velho. E fala, vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Então faça. Mas não vai ficar de mimimi pra ninguém também depois, entendeu? Então esse livro é muito nesse sentido, é muito legal. Muito bom, Fred. Inclusive tem outro psicólogo também dessa mesma escola de Viena, que chamam, que também é um pouco conhecido, que é o Viktor Frankl, que ele escreveu O Homem em Busca de Sentido, que ele passou, aí ele criou a logoterapia, que é uma terapia que você busca o sentido para buscar um propósito de vida. Eu li esse livro. Você leu esse livro? Esse livro é muito bom, cara. Que ele tá no campo de concentração, exatamente. Tem algumas histórias são colocadas ali. Esse livro é fenomenal. E aí ele sobreviveu ao campo de concentração porque ele descobriu um sentido na vida dele. Que ele queria ver a filha ou alguma coisa assim, ou alguma coisa dos pais, eu não lembro exatamente o que era. E aí ele criou essa logoterapia, que quando a pessoa chega lá assim meio perdida, ele fala, não, vamos achar um sentido para sua vida aqui, um propósito de vida. E ele é da mesma época que da galera... Austríaco, né? Exatamente. Do Adler, do Jung e do Freud. Só que a gente não estuda esses 4, a gente só fica sabendo desses 2. Você falando, a gente tá falando de literatura, de livros, né? E Coragem de Não Agradar, né? O B.B. King, aquele guitarrista, né, americano, ele, nos anos 50, ele já começou a ficar famoso, e nos anos 50, nos Estados Unidos, o racismo era muito forte ainda, né? Era uma coisa assim era quase outra espécie, né? De ser humano, né? O branco e o preto, né? Aí ele nunca se posicionou, aí ele fala assim, né? A coragem de não agradar. Ele nunca se posicionou a respeito disso. Que tinha uma linha, né, de pessoas negras na época que combatia o racismo e ele não se posicionava. Um dia perguntaram pra ele, cara, você não se posiciona? Ele falou, não é questão de me posicionar. Eu não vou ficar bravo com o cara, porque ele nem sabe. Eu não fiz nada, ele não fez nada pra mim, eu não fiz nada pra ele. Ele fala assim do branco, né? Ele tá falando do branco. O cara nasceu já as pessoas falando pra ele que eu sou ruim. Eu vou ficar bravo com o cara? Ele é uma vítima. Isso é a palavra do B.B. King, né? Então, ou seja, assim, o posicionamento dele nos anos 50, que ele viveu diversas histórias super fortes, que tem no livro dele, por isso que eu tô trazendo, porque eu li a bibliografia dele. Legal. E assim, ele viveu a vida toda dele sofrendo diversos ataques racistas e ele em nenhum momento faltou com respeito com o cara. Claro, ele se posicionou e tudo, mas assim, eu acho interessante. Ele foi a reação dele foi totalmente diferente. Aí acabou que os caras começaram a respeitar ele. Legal. Né? Uma coisa que eu faço no canal, que eu sempre tive cuidado, que é... Eu leio o livro, eu coloco a posição do autor, não me posiciono em relação ao livro, se é ruim, se é bom, e eu motivo a pessoa a ler. Fala, cara, lê você.
Porque, assim, tem um livro lá, que eu não trouxe aqui, mas tem um livro lá no canal que chama Biocentrismo, que é um dos livros que mais tiveram discussões ali nos comentários, porque a ideia do cara, resumindo, é que, assim, só existe universo porque existe vida. Se não existisse consciência, não existiria nada. Basicamente isso. É o que veio de gente, assim, falar de Deus, falar pra eu ler a Bíblia e tal. Só que em momento algum eu me posicionei a favor do livro. Eu falei, cara, esse autor está dizendo isso. Se você quiser entender mais, vai ler o autor. Se você não gosta do que o cara fala, vai ler outra coisa. Entendeu? Então, assim, eu não me posiciono. Até tem uma série sobre política lá no canal, que eu trago vários livros de política, tanto da esquerda quanto da direita. Fala, cara, você tem que entender os dois lados. Por que chama direita e esquerda? Você sabe por que chama? Ninguém sabe, mas existe um porquê. Por que é direita e esquerda? E aí, daí eu começo o vídeo. Então, assim, vai ler, porra. Resumindo é isso. E agora a gente tá no quarto agora, Vamos lá. Quarto livro aqui, Antifrágil, do Nicholas Nassim Taleb. Esse livro é um talagadão, mas ele traz um conceito que não é novo, só que de um jeito novo, que é a antifragilidade. Que ele fala assim, que no mundo que a gente vive da resiliência, né, você ser indestrutível, de você ser duro e tal, ele fala, não, você não tem que ser nada disso, você tem que ser antifrágil. Porque se você for muito duro em relação a um problema, ou você quebra, vai quebrar, ou você vai ficar rígido e o problema vai continuar batendo ali, entendeu? A antifragilidade é uma coisa que existe muito no esporte. E muito. Que é você ficar mais forte. Então, você deixa de ser frágil. Então, a antifragilidade, fisicamente falando, é quando você faz uma hipertrofia. Você estressa o seu corpo e o seu corpo se recupera mais forte. E é isso que ele fala, que o ser humano é antifrágil. Então, quando você tem um problema que você, a princípio, é insuperável, você tem que começar a se estressar naquele problema, estressar a sua mente, seu corpo e tal, até o momento que você se torna antifrágil o suficiente para superar o problema. Triatleta, por exemplo, cara, não consigo correr 40 quilômetros em 2 horas. Vai estressar o seu corpo, porque em algum momento, se for humanamente possível, você vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, o conceito que ele traz de antifragilidade não é só em relação à parte física, mas em relação à parte mental. Então, você vai fazer uma prova. Pô, não sei nada nessa prova. Vai estressar a sua mente, vai resolver problema. Vai chegar um momento em que você vai deixar de ser frágil em relação àquele problema e vai ser antifrágil. Então, as pessoas veem um problema e falam, isso é impossível. Isso é insuperável. É impossível até que alguém vai lá e faz, né? Como diz Einstein. Uhum. Então, esse conceito de antifragilidade, quando você entende ele, não existe nada impossível nesse sentido. Mas, mais uma vez, está disposto a ter a responsabilidade, pagar o preço de resolver esse problema? Se for o teu lance, cara, saiba que tem solução. Qual que é a solução? Ficar se fortalecendo até deixar de ser frágil. Então, esse livro, ele traz, do mesmo livro A Lógica do Cisne Negro também, que ele fala que eventos ruins acontecem e você pode reverter para o lado positivo. Mas o antifrágil eu acho mais interessante nesse Chega ponto. o momento de blindar a sua mente para aquilo ali, né? Tipo isso. Interessante. Só que é mais um bambu, porque o blindar... É o flexível. Porque o blindar traz a ideia de que vai ser completamente rígido. Entendi. E ele não quer que seja rígido. Enfrentar o problema e seja ficar mais flexível, forte. Você vai saindo mais forte a cada iteração que você tem com o problema. Entendi. É luta, cara. Sim. Luta é isso, velho. Você pega o cara lá, tipo o Vitor, assim... Forte. O Vitor é perigoso. Não pode, depende. O Bruce fala que a gente tava falando ontem do Bruce Lee, né? Lembra? É mesmo. Não, eu tava falando com outro amigo, ele tem umas perninhas finas, eu chamava ele de Sabiá, né? Ô, Sabiá, rapaz, eu levanto mais. Você viu o Bruce Lee lutando? Falei, tem razão, então não falo mais. Mas ele era o Bruce Lee, né? Bruce Lee queria. E por fim, eu acho que o quinto livro que eu vou trazer é O Caminho do Artista, que é justamente da Julia Cameron, que é para despertar esse artista que existe em todos nós. Porque ela vai além. Ela fala ainda que, tipo assim, que a religião dela é a criação. Então, a sua espiritualidade mais profunda é a sua criação. É aquilo que você cria. Então, por exemplo, se o Vitão criar uma música lá,
aquilo é a espiritualidade dele, porque veio dele. Então é uma coisa que ele trouxe para esse mundo que é completamente única. Então todos nós somos artistas, só que a gente esquece de pintar. Inclusive tem uma frase muito legal que ela fala, que o cara chegou no, não sei se foi no Picasso, falou assim, nossa, quadro bonito. Ele falou assim, você pinta há muito tempo? Ele falou, não, comecei a pintar de criança, mas eu nunca parei. Então, assim, você nunca parar de criar. Só que a gente para de criar. Chega um momento que a gente para de desenhar, para de pintar, para de cantar, para de escrever, para de fazer não sei o quê, para trabalhar e ganhar dinheiro. E aí tem profissões que não te permitem criar tanto, né? Profissões mais burocráticas ou que você não tem tanta liberdade criativa. E também tem que ver o teu lance. Tem gente que gosta de tocar viola, tem gente que gosta de fazer aeromodelismo, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de fazer teatro, de cantar. Então, a criação é muito importante. E esse livro da Júlia, que eu acho legal, é uma categoria que eu tenho que chama livro útil. É um livro que você pega e é muito legal, porque no começo tem um contrato. Um contrato que você vai fazer com você mesmo. Porque o livro em si é um programa. É um programa de 20 semanas, eu acho, que a cada semana ela propõe perguntas ou exercícios para você fazer. E 2 coisas que ela fala que todo mundo tem que fazer. Primeiro escrever 3 páginas por dia de qualquer coisa. Então você acorda, você pega um diário e você só vai sair da cadeira depois que você escrever 3 páginas. Mesmo que você fale assim, não tenho nada para escrever, não tenho nada para escrever, não tenho nada para escrever. Você vai ter que escrever 3 páginas. E saem coisas muito loucas quando você faz isso. Porque você começa a ver coisas e fala assim, caraca, eu penso assim, velho. E depois você vai ver seus diários e tal. E outra coisa que ela fala é o encontro com o artista. Ou encher o poço. Que é, uma vez por semana, você ter um tempo seu de fazer algo que você se amarra. Sozinho. Que aí tem que ser sozinho. Que é tipo assim, vou caminhar no parque. Vou ir pro cinema. Vou ler esse livro. Vou ir para um bar. Qualquer coisa que você faça para você. Porque são esses momentos de você estar aberto, você estar vendo realmente a realidade e apreciando aquele momento sem fazer outra coisa, que você vai enchendo o seu poço, que aí no momento da criação você lembra de uma parada e aí você joga o seu balde lá no poço e tem coisa. Então, acontece muito comigo assim, eu tô escrevendo um filme e chego num diálogo, aí eu falo, caraca, teve uma vez que eu tava em tal lugar e teve uma pessoa que começou a falar comigo mais ou menos isso, ela falou de um jeito muito legal e eu vou colocar aqui. E aí você começa a ver situações da sua vida, por isso que falam que a escrita é o espelho de quem escreve, porque... E mais uma coisa do ChatGPT falando, velho, escrever, por exemplo, é muito mais sobre o escritor do que sobre o livro. Uhum. Então, a jornada de escrever, a jornada de criar algo, é muito mais sobre o criador do que sobre a criatura que você está criando. Porque às vezes você pode criar uma coisa feia, que não agrade ninguém. Mas a sua jornada de ter criado aquilo que foi o importante ter feito. Eu não sei se você tem essa impressão, mas quando eu vejo um livro assim, vejo a espessura dele, na maior parte das vezes que eu vi, quando o livro é pequeno assim, geralmente o escritor é jovem. E quando o livro é mais grosso, o escritor é mais experiente, vamos dizer assim. E quando ele é mais experiente ainda, fica bem mais livro, velho. Tanto que os grandes livros, velho, você vai ver com a professora Lucelena, o Caibalion. É assim, velho. Primeiro que o Caibalion são 7 frases, né? Depois que transformaram num livro. O Lao Tse King, que é toda a filosofia japonesa. Então, você não precisa de falar muito, velho. Sacou? Sim. Agora, histórias, por exemplo, o melhor livro que consideram, que é Ulisses, do James Joyce. Bicho, é dessa grossura. E ele se passa num dia. É um dia na vida de um cara. 24 horas. Só que é o livro que você demora quase um ano para ler. Então, eu acho que é relativo, mas a questão do conhecimento profundo mesmo, velho, não tá em muitas palavras. Sim. Fred, você falou de conhecimento profundo. Qual o livro que reflete o ser humano para você? E todos os livros que você já leu ou já... Então, não sei se tem um livro que reflete o ser humano, mas tem uma parábola muito legal, que é exatamente sobre isso. Tem um rei que ele chamou todos os sábios do reino e falou assim, eu quero que vocês escrevam todo o conhecimento existente, todo o conhecimento
que já viveu, que virá, que me deem pra ler, porque eu quero saber tudo isso. Aí a galera, beleza. Aí, 30 anos depois, a galera chega com livros e livros, enciclopédias e tal, não sei o quê. Tá aqui, rei, todo o conhecimento. Ele falou, não, mas aí, meu amigão, eu já tô ficando velho, eu não tenho tempo de ler tudo isso aí, não. Resume. Aí, 20 anos depois, a galera chegou já com 20 volumes só. Falou, não, bicho, isso aí não vai dar tempo pra mim, não. Resume. 10 anos depois, chegaram com um livro pro cara. Velhinho já. O rei já quase 100 anos lá, morrendo. Amigão, eu não consigo nem ler esse livro mais. Você vai ter que resumir. Aí o sábio chegou pra ele e falou assim, a gente consegue resumir. Rei, o homem nasce, cresce e morre. Então, assim, não, né? Vou deixar aí a interpretação. Mas esse negócio de o que representa o ser humano, qualquer livro que você pegar representa o ser humano. Porque foi escrito pelo ser humano. Então, representa um pedaço do ser humano. Representa aquele momento daquele ser humano. Então, se você acha que uma parte representa o todo, qualquer livro que você pegar representa o todo. Se eu cortar seu dedo, o seu dedo representa você? Sim. Então é isso. Então, qualquer livro que você pegar representa o ser humano. Né? Agora, depende da pessoa que lê e que está se envolvendo com aquilo, absorvendo aquilo. Né? Eu fui minha juventude, assim, eu não gostava de ler com criança, adolescente, eu fui começar a ler depois dos 18 anos, assim mesmo. E minha irmã mais nova, cara, ela ganhava prêmios na escola, que leu mais livro na escola. Eu ficava, caraca, tipo, ela com 9 anos de idade já tinha lido mais livro que eu minha vida toda. E a gente tem 9 anos de diferença, né? E eu, assim, eu me senti, você falou dentro do Menino Verde, cara, minha mãe me enchia o saco nas férias, eu tinha que ler esse livro. Ainda dá tempo, velho. Aí amigo meu lia, aí eu pegava, aí ele me contava o que leu e eu contava pra ela, né? Ela achou que eu tinha lido na época, né? Aí, só que isso vai incomodando, assim, pô, cara, eu tinha uma dificuldade com leitura, né? Aí eu li aquele livro, A Incrível História de Shackleton, não sei se você já leu esse livro. Li. Que conta a história de um... como é que é? Líder do barco, como é que é? O capitão. O capitão que ele foi cruzar do Polo Norte da Groenlândia para a Inglaterra. Legal. De barco, né? De navio. Só que o navio, no início da viagem, calhou. E eles tiveram que continuar andando pelo gelo. Isso em 1913. E assim, chegou todo mundo vivo, ninguém morreu na expedição. Tinham 50 pessoas junto com ele, né? Então, é uma das expedições que mostrou a liderança, porque ninguém morreu e todo mundo continuou junto com ele, assim. E eu comecei a ler, amigo meu que me indicou, foi o primeiro livro que realmente eu li de cabo a rabo, assim. Eu lembro que eu ia lendo, assim, aí quando eu parava de ler, eu olhava assim, o gelo ia sumindo, assim, e voltava, assim, isso aqui, assim. De tão imersivo que eu ficava, assim. Legal, foi quando eu peguei gosto da leitura, né? Então, assim, quando penso em livro, eu penso nesse livro. E até hoje, assim, às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu penso, cara, mas os caras estavam em 1913, lá no meio do gelo, os caras fizeram isso, pô, eu tenho que dar conta do meu rolê aqui e tal. Então, ou seja, uma pequena experiência que eles tiveram, documentário, tá aqui há mais de 100 anos, né? E isso faz a diferença, né? E Fábio, pra você, tem algum livro aí que você recomenda pra galera? Mano, a gente falou esse livro aí, né? Que é Em Busca de Sentido, que esse livro mexeu muito comigo. Sim, esse é muito legal. Eu sou um cara que preciso ler, dar continuidade ao livro. Eu sou um cara que pego metade e leio metade de um livro, às vezes. Né? Eu tenho, na minha cabeceira, eu devo ter uns 25 livros ali. Entendi. Que eu tá lendo, né? Ler, eu tô lendo. E a percepção de leitura, às vezes... para mim, eu sou muito de momento, né? Então, assim, para indicar um livro... Pra luta, assim. Pra luta. Um tema, Um tema. Pro meu irmão, por exemplo, que tá aí, vai competir pela primeira vez. Tem um livro muito excepcional. Vou até pegar lá, aqui, gente. pega Dá lá. licença que eu vou pegar ele. Pega aí. Acho que é importante, acabamos fazendo um óbvio. Pois é. E é importante. A liga técnica, sistema de treino, um método que transforma o seu jogo de forma surpreendente. O Eric Silva. Eu peguei esse livro, vou começar a ler, mas ele... quem acompanhou o episódio onde que o Eric esteve aqui, ele é um treinador da Cerrado, então ele trouxe
um pouco aí da alta performance. Legal. E é um livro interessante aí para quem Legal. gosta. Né? Eu gosto muito do livro de histórias a história da humanidade. Ah, legal. Eu acho muito legal isso. Legal. Né? Tu vai gostar de Sapiens, cara. Sapiens. Do Yuval. Esse tá na minha lista pra ler. Esse é muito legal. Sapiens é o ser humano de quando começou até hoje. Aí ele fez o Homo Deus, que é daqui a 1000 anos. Como que o ser humano vai estar daqui a 1000 anos. E fez o 21 lições para o século XXI, que é daqui a 100 anos. Muito legal esse historiador, cara. Ele é um historiador de Israel. Sensacional, assim, o jeito que o bicho escreve, o jeito que ele pensa. Muito, muito bacana. E eu acho que é isso, assim. O que eu recomendo pra galera que não tem muito costume de ler... não pega um livro que tá chato e tenta forçar a barra, assim. Você vai chegar nesse ponto de pegar um livro que é meio chato, forçar a barra e ver que o livro é legal. Mas quando você não tem muita experiência, pega um livro que você já gosta e vai, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito de dinheiro. Eu quero ser rico, né? Eu acho Biologia muito da legal. Crença. Biologia da Crença, O Homem Mais Rico da Babilônia, né? E aí vem alguns livros que a gente conhece, que indicam, mas eu mesmo, assim, não tem como. Leia esse livro, que esse livro foi o que transformou a minha vida. Entendi. Eu não tenho, eu acho que são percepções que eu pego de alguns livros que influenciam, né? Que compõem num todo a minha vida, né? As transformações. Eu sou muito assim, né? Posso estar errado, mas é do meu jeito, eu acho que... Não tem certo e errado nisso, não. De um tempo para cá também eu estou lendo algumas reflexões da própria Bíblia, eu gosto muito, eu acho que tem algumas partes que diz a Bíblia ali, muito interessante, que colocam... eu acho que a Bíblia é uma história que aconteceu, né? Vamos dizer, tem o Antigo e o Novo Testamento. É a base da civilização ocidental. Mas ela traz muita coisa que acontece, né? Que acontecem no dia de hoje e servem para poder... Serve de aprendizado, serve para quem possa estar... Ô Fred, tem gente que tem preconceito com o livro de autoajuda. Todo esse livro que você trouxe aqui, eles trazem insights de autoconhecimento, né? Você considera eles autoajuda ou não? Então, o autoajuda que eu acho que a galera tem preconceito são aqueles livros assim, os 7 degraus para o sucesso, as 8 etapas do não sei o quê. Porque se você pega pessoas que só falam, mas de repente não passaram por aquilo, né? Aí é meio chato mesmo, porque a galera tá tentando dar uma fórmula para algo que não tem fórmula, né? O autoajuda é o livro que você lê e você sai do lugar que você estava para outro lugar melhor. Você se ajudou, né? Então, essa que é a autoajuda. Eles podem ser considerados de autoajuda? Podem estar na categoria de... Talvez retórica não, mas podem estar na categoria de autoajuda. Mas não é aquele autoajuda que a galera tem preconceito. O primeiro autoajuda que foi feito foi na década de 60, chama Psicocibernética. E quando eu estava nessa época de ler, que precisava de ler autoajuda, eu falei, cara, qual foi o primeiro livro de autoajuda que, né, por acaso surgiu? E foi desse americano, Psicocibernética, que é muito interessante, que ele era um médico estético, e aí a pessoa chegava lá muito triste com a orelha que ela tinha. Aí ele ia lá, operava a orelha do cara e a pessoa continuava triste. Aí ele falou, então o que é? Alguma coisa dentro. Aí ele fez psicologia. Então ele é um médico que depois fez psicologia e ele percebeu que às vezes o externo muda o interno, mas às vezes o interno muda o externo. Então às vezes a pessoa precisava entender algo e nem precisava mudar a orelha dela e ela aceitar a orelha dela. E aí, esse termo cibernética, engraçado, né? Parece algo computacional e tal, mas ele vem dos gregos, que é qualquer coisa que processe informação e retorne outra informação para o mundo. Então, a psicocibernética é o que você capta do mundo e o que você processa e dá de volta ao mundo dessa informação. Por isso que tem muito a ver com computador, essa questão da cibernética, mas é uma palavra muito antiga. Assim, é considerado autoajuda? É considerado o primeiro autoajuda. Ele é uma autoajuda direto? Ele fala o que você tem que fazer? Não. Ele só explica que o seu interno pode estar com problema e às vezes não, às vezes o seu externo que está com problema. É isso que ele traz, é o primeiro livro de autoajuda. E eu acho que o preconceito do autoajuda é você pegar uma autoajuda ruim. Pega uma autoajuda bom, pô. Eu mesmo li um livro, eu gosto muito desse livro. Eu indico para principalmente aquele que
para trabalhar o imaginário dele, principalmente os jovens, que eu trabalho muito com jovens, Sonhos Lúcidos, de Thomas Pacel, alguma coisa Esse assim. eu não li. Muito interessante, que ele trabalha justamente a percepção de você trabalhar os seus sonhos e colocar aqueles sonhos como sonhos reais, digamos assim. Entendi. E você, Legal. ele ensina você, Legal. através de uma, vamos dizer assim, de percepções, a como você destravar algumas coisas dentro de você através do sonho. Legal. Entendeu? Legal. Cara, muito interessante. Muito Legal. interessante. Sonhar é E fundamental. E quando eu comecei a ler esse livro Sonhar, mano, eu me colocava dentro do sonho, e aí ele ensina algumas métodos, digamos assim, falar, estou no sonho. Para você identificar que você está no sonho. Entendi. Interessante. Legal. E aí eu chegava e falava, opa, tô no sonho. Tô aqui, tô mergulhando. Opa, mas meu celular não é prova d'água, tô no sonho. Então, algumas percepções de alguns elementos que você conseguia perceber. E dali, eu fazia o que eu queria. Eu fazia o que eu queria no sonho. Legal. Então, eu destravava, chegava em alguns lugares que eu queria chegar, chegava a pessoas que eu queria, que há muito tempo que eu não via, ou que tinham morrido, alguma coisa assim, né? Ou que há muito tempo eu não tinha um contato, de chegar e destravar algumas coisas que eu precisava dentro de mim, aquilo. Legal. Muito interessante. Sonhos lúcidos. Legal. Boa recomendação. Viu? Tá Aí, vendo? eu lembrei e cheguei. Fred, muito bom estar aqui nesse podcast aqui, né, Vitor? Sim. Gostei muito aqui, me Legal. fez aguçar mais a busca da leitura. Foi a primeira vez que a gente falou de Foi, livros, né? de livros, é interessantíssimo, né? Muita coisa boa, Um cara. assunto gostoso, um assunto legal É. e assunto de humano, né? Claro, eu acho que fica a indicação aí, se você pegar qualquer um desses 5 livros, ou os que a galera indicou aí também, e ler, você vai ver que algumas coisas vão mudar na sua vida. Um recado para as pessoas aí que te acompanharam e você, além de... Conta um pouco assim, você hoje é roteirista, né? Tá, conta um pouco como que você está hoje atualmente aí, depois que você saiu do G7, né? E de vez em quando faz algumas aparições lá. De vez em quando eu volto aos palcos aí para apresentar. É muito legal apresentar, você vê a galera rindo, é muito bacana. E agora eu não tô publicando tantos vídeos mais no Ler é Verbo, porque eu tô estudando muita questão de roteiro, de storytelling. E aí, eu não sei se é tão legal assim pra galera pegar recortes, porque eu não tô lendo mais livros inteiros. Eu tô pegando um livro e estudando o livro, né? Mas eu tô querendo voltar assim com uma série de escrita, de roteiro. Agora, só que eu preciso ter alguns filmes pra falar, galera, isso realmente funciona, entendeu? E aí voltar agora num viés muito mais de instrutor ali, ajudando a galera que quer também virar roteirista ou escritor, alguma coisa assim. Mas é uma jornada um pouco solitária, assim, nesse primeiro momento. Você tem longas metragens. Tem uns 3 longas escritos, tem uma série que vai sair, eu acho que vai sair esse ano, chama Hells de Hell, né? Só que são vários Hells. E é uma série de ação e eu acho que sai esse ano ainda, de policial. E tô escrevendo aí muita coisa. O que pintar aí eu tô escrevendo também. Show de bola. Pra gente a oportunidade de receber você aqui. Valeu, eu que agradeço, cara. Foi muito legal esse podcast. Então também, se você acompanhou a gente até aqui, comenta aqui qual livro mudou sua vida. Legal. Né? Eu falei do livro que eu li, né, Incrível História de Shackleton, porque foi o primeiro livro que eu gostei. Depois eu já li diversos outros que fizeram algumas diferenças na minha vida, né? Influenciaram algumas escolhas, até hoje em dia como eu sou. Muita coisa eu sou pelo que eu li, né? Então, agradecer você que está assistindo a gente até aqui. Mais uma vez agradecer você. E ao Filbo que está nos acompanhando, nos fortalecendo. Na descrição do vídeo está o link gratuito para você que está aqui assistindo a gente. Tem a oportunidade de se beneficiar dessa ferramenta incrível que é o Filbo. Agradecemos imensamente por você compartilhar um pouco dessas experiências valorosas aí. Legal. Né? Muito bem-vindo aí. E é isso. Meu. Vida longa ao Lamparina Cast aí. É isso aí. Valeu. Isso aí. Valeu. Um abraço, amigos. Até a próxima aí. Lamparina Podcast na Capital Federal, no coração